Bem-vindo ao canal, eu sou o Alex e hoje você vai conhecer 7 funções do Excel que você tem que saber se quiser se dar bem em concursos. O Excel é uma das ferramentas mais utilizadas no mercado de trabalho, isso aí você já deve saber. E é claro que isso não é ser diferente quando nós estamos falando de concursos. Mas uma coisa que eles adoram colocar em provas de concurso sobre o Excel são as danadas das funções. E é por isso que eu separei uma lista aqui com 7 funções que você precisa aprender se você quer se dar bem em concurso. E vamos começar a nossa lista assim que você deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, ativar o sininho para as notificações. Fez? Então, vamos para a nossa listinha de 7 funções do Excel para você se dar bem em concurso. Falei de novo, mas tá bom. Então, vamos para a nossa lista. A primeira função é clássica, é a função soma. E como o nome já diz, você já deve ter percebido, essa função faz o quê? Ela faz uma soma. Muito simples de usar. Basta você chamar a função e dizer para ela quais as células ou intervalos de células que você deseja realizar a soma. E aí é só apertar o Enter e o Excel vai fazer a mágica acontecer na sua tela. Bem, a próxima da lista, aonde vai a função soma, essa função vai atrás. É a função de média. É uma função muito utilizada em muitas planilhas. A função média, como você deve imaginar, parecida com a sua prima. A função soma, ela faz a média de números. Também é muito semelhante o uso da função soma. Basta você chamar a função e informar para ela quais as células que possuem os números que você quer saber a média. Quais as células ou intervalo de células. Chamou a função, informou os parâmetros, pressionou o Enter e está lá o cálculo da média para você na sua planilha. A próxima função, na verdade, eu peguei logo 4 e transformei em uma. Tá? Na verdade, são 4 funções, mas elas são tão parecidas que eu resolvi fazer ela na lista como um item só. Que são as funções máximo, mínimo, maior e menor. São praticamente as mesmas funções. Vamos entender as diferenças entre elas, tá? Bem, na função máximo, você vai informar para o Excel, vai chamar a função e passar para ele o intervalo de células, que tem lá os números, intervalo de números, e ele vai te dizer qual é o maior número daquele intervalo ali. Então, você passou 100 números para ele, ele vai te dizer qual é o maior número dentre aqueles 100 números. Basta chamar a função máximo e informar as células. E a função mínimo, adivinha? Ora, bolas, se a função máximo traz o maior, a função mínimo vai trazer o menor valor, o menor número que ele encontrar naquele intervalo. Mesma coisa, chamou a função mínimo, passou o intervalo de células e ele vai te dizer quem é o menor. Agora, quando eu falo da função maior e menor, elas são praticamente a mesma coisa da função máxima e da função mínima. A diferença é que eu vou utilizar a função maior ou menor quando eu quero saber o quão maior ou o quão menor eu quero. Eu vou explicar. Imagina que você não quer o maior número daquele intervalo, mas você quer o quinto maior. Qual foi o quinto colocado? Então, você vai utilizar a função maior. Para isso, você vai chamar a função, dizer para ele qual o intervalo que estão lá os números que você quer saber o quinto maior, assim como na função máxima. Só que agora você vai dar mais um parâmetro, mais um argumento para essa função. Então você vai usar o ponto e vírgula e vai dizer o quão maior você quer. No meu exemplo aqui eu quero o quinto maior, então eu vou dizer para ele que é o quinto maior. Vou fechar a minha função e está lá. Então, ao invés de ele me trazer o maior de todos, ele me trouxe o quinto maior. Se eu quisesse o terceiro maior, é só trocar o 5 pelo 3. Se eu quisesse o sétimo maior, e assim por diante, tá? Ora, assim como se a função máxima e a mínima são opostas, são idênticas, a função maior e menor também. Então eu vou utilizar a função menor quando eu quero saber lá o quinto menor, o segundo menor, o terceiro menor, até o primeiro menor, basta usar o 1 no lugar. Então quando eu quero saber o quão menor é o item daquela lista, eu vou usar a função menor. Mesma coisa, chamei a função menor, passei o meu intervalinho e disse para o Excel o número, qual o menor, qual é a posição do menor que eu quero, e está lá o resultado que eu queria. Bem, a próxima você já devia estar esperando aí que eu falasse, É a função C, que é uma função bicho-papão para muita gente. E, obviamente, aparece em tudo que é planilha, tá?
como é que você vai usar a função C? Vamos lá, resumindo rapidamente. A função C vai esperar 3 argumentos, ou seja, que você informe 3 coisas para ela. Informa uma, ponto e vírgula, informa outra, ponto e vírgula, informa outra, certo? A primeira coisa que você vai informar é um teste que ela vai fazer. O que é um teste? Ela vai comparar alguma coisa e quando ela fizer essa comparação, ou a comparação é verdadeira ou ela é falsa. Exemplo, 5 é maior do que 3? Ou é ou não é. No caso, é, né? 3 é maior do que 5? Não é. Então isso aí seria falso. Então você vai passar um teste para a função C, ela vai testar essa condição. Legal. Fiz o teste. O meu teste só pode ser verdadeiro ou falso. E o que você vai dizer para a função C agora? Legal, eu testei e foi verdadeiro. O que eu faço? Tá? Então o próximo parâmetro da função C é o que ela deve fazer caso o teste que ela realizou seja verdadeiro. Deu certo, foi concluído ali, deu verdade. E o último parâmetro é o que ela deve fazer caso o teste dela tenha dado falso. Isso que ela pode fazer pode ser colocar um texto, pode ser realizar um cálculo, enfim, o que ela deve fazer. Então basicamente é isso. C, teste, o que fazer se for verdadeiro, o que fazer se for falso. Essa aparece aí em concurso, essa aparece também até se você no trabalho você estiver procurando, for fazer alguma prova ali para se candidatar a um emprego. Essa é uma funçãozinha que o pessoal usa demais e muita gente tem dificuldade. Então, se liga nessa função aí. A próxima também está ali de mãozinha dada com a função C, que é a função PROC-V, que também pega muita gente aí desprevenido, né? Muita gente tem dificuldade com essa função. Essa função ela tem o objetivo de procurar, geralmente, né, procurar um valor de uma tabela em outra. Resumindo, é isso, tá? E quais são os argumentos, quais são os parâmetros que você vai passar para ela? O valor que você está procurando, que está nessa tua tabela de origem, vamos dizer assim, aonde ele vai procurar esse valor e o que ele vai te retornar de resposta caso ele encontre aquele valor nessa tabela. Um exemplo aqui bem simples. Imagine agora uma tabela de IMC, tá? Que vai te dizer ali se você está obeso, está muito magro, enfim, tem lá as classificações. Então eu tenho uma tabelinha onde eu tenho a minha faixa de pesos e eu tenho as classificações. E eu quero o quê? Eu quero colocar o meu peso e descobrir qual é a minha classificação, qual é o meu IMC. Então vamos colocar aqui uma célula para dizer o meu peso e eu vou usar a função PROC-V para me saber a minha classificação na tabela de IMC. Então eu vou informar aqui, vou chamar a função PROC-V, vou informar o item que ela vai procurar, que no caso é o meu peso, aonde ela vai procurar, que no nosso caso aqui é a nossa tabelinha de IMC, e em qual coluna está a resposta que eu espero. Eu espero a classificação do IMC, eu posso querer esperar também o índice, posso querer esperar, enfim. Em alguma das colunas dessa tabela está a resposta que eu quero, e eu tenho que informar para a função em qual coluna está a resposta que eu quero. Informada a coluna, está lá o resultado, né? Se você trocar o peso ali, trocar o valor do peso, você vai começar a ver as classificações diferentes que ele vai buscando nessa tabela. Outra função para você estudar junto com a função C são funções irmãs e está aí a todo momento em concurso, em mercado de trabalho, em qualquer planilha que você achar por aí, sempre vai ter ali uma função PROC-V. A nossa próxima função, vamos pegar a primeira da nossa lista, que era soma, juntar com a quarta da nossa lista e fusão. Pronto, formamos a função soma-C. Ou seja, essa função o que ela faz? Você vai usar essa função quando você quer fazer uma soma dentro da sua tabela ali, mas não é de tudo que está ali. Tem uma condição, né? Não é de qualquer valor, não é para somar tudo. Se você quiser somar tudo, você vai usar a função soma. Então como é que ela vai funcionar? Você vai chamar a função soma-C, o primeiro argumento que você vai passar é parecido com o argumento da função soma. Você vai dizer a lista, né? O intervalo de células que possuem os números que você quer somar. E em seguida você vai informar a condição para ele somar aqueles números, maior que 5, maior que 1000, ou enfim. Qual é a condição para que se faça aquela soma? Dito isso, a função vai lá e vai fazer o somatório somente daqueles valores que foram de acordo com a condição que você estabeleceu. Funçãozinha também útil, muito usada em planilhas e está em concurso aí toda hora. E se a gente muitas vezes precisa somar
de acordo com uma condição, muitas vezes você precisa contar. É isso aí, contar de acordo com uma condição. E o nome dessa função é a função cont.c. Então vamos imaginar o seguinte, o mesmo exemplo anterior que nós usamos, tá? Só que em vez de eu somar, eu quero saber quantos que tinham naquela condição. Então, por exemplo, eu fiz uma soma ali, né, para somar tudo que ganhava mais de 5 mil, e agora eu quero saber quantos ganham mais de 5 mil, quantos estão acima de 7 mil, quantos estão acima de 3 mil. Então é muito semelhante à função soma-C, quase que só muda o nome. Você vai chamar a função, vai dizer para ele o intervalo de células, né, que contenha lá os números que você quer contar e qual a condição para ele contar. Então só aquilo que bater com a condição é que ele vai contar. Chamou a função, botou os parâmetros, está lá o número que você quer saber, né? Quantos valores ali se encaixaram naquela condição. Essa função também está sempre ali juntinha com a função soma-C em concursos e no mercado de trabalho em geral. E é isso, me conta aí, já conhecia essas funções? Tem dificuldade em alguma? Função C, PROC V, agarrou? Deixa aqui nos comentários. Quer um vídeo só sobre PROC V, sobre C, soma-C, conte-C, sobre soma? Não sei. Deixa aqui nos comentários. Claro, compartilhe o vídeo, não deixa de compartilhar, de divulgar o conhecimento aí para outras pessoas também aprenderem. E já sabe, né, que eu estou esperando você no próximo vídeo. Valeu!